Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 5, título Grande Humildade, e agora eu vou ler o texto-chave. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Na lição de hoje a gente vai começar falando de Ulrico Zwinglio. Ele nasceu algumas semanas depois de Lutero, na Saxônia, né? E desde criança ele já se impressionava com a majestade de Deus. Quando ele tinha 13 anos, ele foi para Berna, que na época era famosa por ter na cidade a escola mais famosa da Suíça, a melhor escola da Suíça, né? Só que lá, os monges lá, eles estavam tentando seduzir ele para a vida monástica, né? Então o pai dele falou para ele voltar para casa. E ele fez isso, né? Mas logo depois ele retomou os estudos, mas viajando. E depois de um tempo ele foi para Basileia. E foi lá que ele ouviu pela primeira vez o Evangelho da Graça de Deus. Um professor dele de línguas antigas tinha levado lá as escrituras para ensinar os alunos grego e hebraico. Foi assim que ele conheceu o Evangelho, né? E para Zwinglio, essas palavras foram como o primeiro raio de luz que antecede a aurora. Zwinglio logo foi chamado para fora da Basileia a fim de começar a obra de sua vida inteira. A sua primeira função foi cuidar de uma paróquia nos Alpes. Enquanto ele examinava as escrituras mais claramente, ele viu o contraste entre a verdade e aquilo que Roma ensinava, e aceitou a Bíblia como a única regra de fé suficiente e infalível. Ele nunca tinha conhecido Lutero, mas os dois estavam ao mesmo tempo pregando a mesma coisa sem nunca ter entrado em contato um com o outro, né? E isso prova que era graça de Deus. Porque como é possível duas pessoas que não se conheciam, não tinham nada em comum, pregarem a mesma coisa sem entrarem em contato? É a graça de Deus. Em 1516, Zwinglio foi convidado para pregar um convento. Esse convento ficava em Eisenheden. Sei lá como se fala isso. E dentre as principais atrações que tinha lá, havia uma imagem da Virgem Maria que as pessoas diziam que tinha poder de fazer milagres. E isso atraiu muita atenção das pessoas, né? E ele aproveitou essa oportunidade para proclamar o evangelho para essas pessoas que vinham, né? Para muitos isso foi algo amargo, né? Eles ficaram desapontados de saber que a viagem deles tinha sido em vão, né? Para outras pessoas, essa mensagem foi recebida com alegria. 3 anos depois, Zwinglio foi chamado para pregar na Catedral de Zurique, a cidade mais importante da Confederação Suíça. E lá ele tinha que pregar e os clérigos lá já estavam falando um jeito dele falar, né? Das instruções para ele falar. E ele não falou isso, ele não seguiu as instruções, ele falou do jeito que ele deveria falar, né? Mas ele falou aquilo que ele queria falar, aquilo que era o certo, né? E as pessoas ficaram muito irritadas com ele quando isso foi avançando e tal. E é claro que os monges não gostaram disso, né? E na Suíça, assim como tinha na Alemanha, tinha a venda de indulgências. E eles estavam vendendo muito, né? Mas quando chegou lá na cidade que Zwinglio estava morando, ele começou a falar contra as vendas de indulgências, né? E os argumentos dele foram tão bons que as pessoas acreditaram nele, né? E aí o cara lá que estava vendendo as indulgências, ele teve que sair da cidade porque ninguém comprava. Depois disso, a peste negra assolou toda a Suíça, foi no ano de 1519. E Zwinglio foi um dos que ficou doentes. Ele ficou doente e se espalhou na cidade o boato de que ele tinha morrido. Mas não foi isso que aconteceu. E quando ele se recuperou da doença, ele começou a pregar com ainda mais intensidade a mensagem de Deus. Passo a passo, a reforma ganhou aceitação em Zurique.
E, alarmados, os inimigos do movimento levantaram para fazer uma oposição. Eles enviaram 3 delegados para o concílio de Zurique, acusando Zwinglio de colocar em risco a paz e a desordem da sociedade. Só que o concílio se recusou a agir contra ele, né? E Roma preparou um novo ataque. Eles deram a ideia de fazer um debate com o Zwinglio, né? E aí eles iam escolher a cidade, os juízes, tudo, né? E iam se declarar os vencedores, né? Mas o Conselho de Zurique achou muito estranho isso, né? Desconfiou muito. E não deixaram Zwinglio ir. Eles enviaram 2 representantes no lugar disso, no lugar dele. Aí o representante de Roma, ele não fazia a mínima ideia do que falar. Ele falava lá os argumentos dele e tal. Quando ele não tinha argumento, ele só xingava o outro lado, que não serve pra nada, né? Não é argumento. Mas os representantes de Zwinglio, eles sim sabiam o que falar. Eles defendiam aquilo que eles acreditavam com argumentos plausíveis, né? Essa discussão durou por 18 dias e óbvio que os representantes de Roma alegaram vitória. Então o concílio pronunciou que os reformadores foram derrotados e declarou que Zwinglio e seus companheiros deveriam ser excomungados. Mas essa disputa resultou em nova energia para a causa protestante e não muito tempo depois, as importantes cidades de Berna e Basileia se declararam em prol da reforma. Agora, voltando a falar um pouco de Lutero, a gente lembra que na outra semana Lutero tinha se escondido, né? Nisso que ele ficou sumido, as pessoas começaram a achar que ele tinha morrido. E os seguidores dele ficaram muito tristes pensando isso. Em compensação, o pessoal lá da Igreja Católica estavam comemorando, até que descobriram que Lutero não estava morto. Enquanto ele estava escondido, surgiram outros obreiros que continuaram a pregar, né, para que aquilo que ele tinha feito não acabasse, não parasse, né? E começaram a surgir alguns falsos reformadores, né? Algumas pessoas que diziam coisas absurdas, né? Por exemplo, eles falavam que não precisava da Bíblia, que só precisava seguir aquilo que eles achavam. E algumas pessoas, algumas por comodidade, outras porque realmente foram enganadas, começaram a seguir eles. E quando Lutero ouviu sobre o que estava acontecendo, ele decidiu voltar. Logo que ele voltou, se espalhou a notícia de que ele tinha voltado e que ia pregar. Ele foi lá, pregou e falou que tudo que ele tinha dito foi chamar a atenção das pessoas para a Bíblia, foi chamar a atenção para a palavra de Deus. Porque é só isso que ele podia fazer, não podia fazer nada mais. Porque é a palavra de Deus que guia a nossa vida. E aí ele falou bastante coisa nessa pregação dele, né? E no final a palavra de Deus clareou a mente das pessoas e afastou elas daquele engano que elas estavam antes, né? Então Lutero e esses falsos reformadores começaram numa batalha, Lutero falando as coisas certas, eles falando as coisas erradas, né? E Lutero agora estava tendo que lutar contra eles e contra a Igreja Romana, né? Porque, por exemplo, esses aqui, os falsos, falavam alguma coisa contra os príncipes. Falavam que quem seguia os príncipes não seguia Deus. Aí os príncipes ficavam irritados com quem? Com Lutero. Mas não tinha sido ele que tinha falado aquilo. E aí a Igreja Romana começou a querer se aliar com esses falsos reformadores, né? Porque para ele não importava se eles estavam certos, se estavam errados. Tudo que eles queriam era que as pessoas parassem de ler a Bíblia, parassem de ficar querendo estudar a Bíblia, que era o que Lutero incentivava. Os outros deixavam de lado as escrituras, assim como a Igreja Católica. Então era aquilo que eles queriam, era com eles que eles iam se associar.
Quando Lutero terminou de escrever o Novo Testamento, ele começou a circular assim entre as pessoas e a igreja começou a ficar desesperada, tentando parar, tentando acabar com isso. Mas quanto mais ela tentava conter a Bíblia, tentava restringir o acesso das pessoas, mais ela avançava. Eles não estavam conseguindo fazer isso, né? Todo mundo tinha uma Bíblia praticamente, né? Os seguidores do Papa que haviam delegado o estudo das Escrituras aos padres e monges, agora os chamavam para refutar os novos ensinos. No entanto, eles eram ignorantes das Escrituras e não faziam a mínima ideia do que falar. Eles eram completamente derrotados. Muitas pessoas começaram a estudar a Bíblia e essas pessoas encontraram nos novos ensinos algo que satisfazia o desejo de seu coração. Afastaram daqueles que os alimentaram por tanto tempo com cascas inúteis de ritos supersticiosos e tradições humanas. As autoridades civis e eclesiásticas recorreram à prisão, tortura, fogo e espada, mas sem sucesso. Milhares de cristãos selaram a fé com sangue, porém a perseguição só servia para disseminar a verdade. O fanatismo que Satanás tentou aliar à reforma só tornou mais claro o contraste entre a obra do inimigo e a obra de Deus. E por hoje é só, a gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho para a gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.